Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando ele voltar. Que o bom Deus abençoe você e abençoe toda a sua família, especialmente com bênçãos espirituais. Que Deus lhe dê compreensão da sua santa palavra, em especial essa mensagem maravilhosa de que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. E segundo as profecias bíblicas, quando a gente compara com a história, com a realidade dos nossos dias, nós não temos dúvida, Jesus breve virá. Que Deus lhe abençoe, que cada dia mais o Senhor renove no seu coração essa bendita esperança, para que você creia, para que você se prepare, para que nós todos aguardemos com alegria o nosso maravilhoso Salvador. Este é o programa A Voz da Profecia. E, aliás, A Voz da Profecia não é apenas um programa de televisão, é um ministério. O Quarteto Arautos do Rei e eu estamos sempre juntos, viajando aí pelo país, anunciando a palavra do Senhor, e nós também, além de fazermos nossas viagens, nossos evangelismos, além do programa aqui na TV, além dos nossos programas que são todos colocados na internet, nós também temos um programa de rádio. Rádio Novo Tempo, todos os dias, apresenta o programa A Voz da Profecia. O programa inédito no primeiro horário do dia é às 4 da manhã. Depois é reprisado às 10, depois às 3 da tarde e finalmente às 9 da noite. Na Rádio Novo Tempo, todos os dias. Se não tem Rádio Novo Tempo na sua cidade, é fácil. É só você entrar no nosso site, assistir pelo computador, ou então você baixa o aplicativo da Rádio Novo Tempo no seu smartphone. E aí você pode ouvir a programação da Rádio Novo Tempo o dia inteiro e eu tenho certeza que você será muito abençoado.
No programa de hoje, aqui e agora na TV, nós vamos ouvir músicas do Quarteto, é claro, nós vamos receber também um lindo testemunho e eu terei o prazer de, assim como no programa anterior, meditar hoje com você num texto da oração sacerdotal de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 17. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, em Cristo somos um. Meu nome é Terezinha, eu frequento a Igreja Central aqui, Jacareí, sou jacariense e sou diretora da ASA da Igreja Central. Eu fui escolhida por uma comissão aqui da igreja, para ser a diretora da ASA. Eu aceitei com carinho, com dedicação. É um trabalho muito, gratificante.
tanto para as pessoas que recebem e melhor ainda para aqueles que doam, né? Seu tempo, seu talento. A gente está agora trabalhando com mutirão de Natal. Isso todos os anos, por essa época a gente faz o lançamento, a gente arrecada bastante brinquedos, alimentos, e a gente já tem um pessoal aqui na igreja que a gente ajuda durante todo o ano, né, mensalmente. E aí quando chega na época do Natal, a gente doa outras coisas também, como panetones, e a gente faz essa campanha na igreja e também a gente pode fazer fora da igreja também. Então isso já existe dentro da igreja, né, adventista já há muitos anos, não só aqui na Central, mas em outras igrejas também. A equipe da nossa igreja central é o nosso ancião, o irmão Lúcio. Eu tenho uma vice-diretora, Maria Helena, uma secretária que é a Marlúcia. Eu tenho outras pessoas que nos auxiliam como associados, que é a irmã Maria do Carmo, irmã Darcy, irmão João, irmão Alzenir, Ariane e outras pessoas também. E eu costumo dizer que a ASA é toda a igreja, porque todos fazem parte e cooperam de alguma forma, sendo em doar alimentos, doar calçados, roupas, né? Temos nossas doações também, que às vezes vêm em dinheiro, mas assim, tudo é ASA. Bom, eu sou Lúcio Alexandre dos Santos e estou aqui na igreja do Jacareí, na Central de Jacareí, já por algum tempo, 6 anos, e estamos ajudando também como ancião conselheiro da ASA, da Ação Solidária da Igreja Adventista. Nós trabalhamos com pessoas e essa pessoa que se batizou foi, inclusive, a esposa da o esposo da vice-diretora da ASA, o nosso irmão João Gonçalves. Ele já tinha contato com a ASA, né, com a igreja também, através da sua esposa, e nós fomos lá e demos alguns estudos para ele também, para confirmar então a sua decisão de batizar-se. E ele então se batizou e também é um das nossas vogais que faz parte da nossa equipe da ASA atualmente. Meu nome é Marlúcia Vieira Lima. O meu trabalho aqui na igreja, eu trabalho como secretária no Ministério da ASA. Um trabalho muito bacana, gratificante. Eu tive a oportunidade, a diretora me convidou para trabalhar. Vai fazer 2 anos que eu estou no Ministério da ASA. Eu me sinto realizada em estar ajudando o próximo, né? Isso é muito gratificante. Fico muito feliz por isso. Poder estar dando um pouco de mim para as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de alimento, de roupas, calçados. Isso é, não só do alimento, é o pão, mas aquele alimento espiritual é fundamental para cada um dos nossos irmãos, para que um dia muitas gentes cheguem aos pés de Jesus através do alimento espiritual. Durante o ano, mensalmente a gente doa uma cesta básica para as pessoas aqui da igreja, porque a gente prioriza as pessoas que são da igreja central, né, que precisam de ajudas, né, sobre alimentos. É uma ajuda que a gente faz com eles, né? Não é assim eu entregar para eles todo o alimento para eles sobreviverem todo o mês, mas a gente ajuda. O evangelho ele é algo que às vezes a pessoa não pega naquela hora, mas um dia o Espírito Santo trabalha com o coração dessa pessoa e ele vem a entender o propósito que ele está aqui dentro da igreja. Sempre quando nós estamos trabalhando, estamos evangelizando, estamos doando um pouco de nós para essa causa, um dia o Espírito Santo vai falar um pouco mais com essa pessoa. Por isso que é importante nós estarmos sempre falando, sempre participando das coisas da igreja enquanto nós estamos nesse mundo. A relação da unidade com o trabalho de ASA, eu acho uma relação de amor. A ASA é amor, ela doa. A gente vem aqui com chuva, com sol, nós estamos ali presentes, ajudando os irmãos.
eu sinto assim, a gente não sente cansaço. É incrível, porque a gente está doando isso para os irmãos. É dessa forma que eu vejo. É um ministério fundamental. Todo esse ministério, todo o trabalho na igreja para Deus é especial. Trabalhar para Deus é gratificante. Nós não temos salário por mês, mas temos o salário divino, que é um dos melhores na vida da gente. Então eu me sinto realizada nesse trabalho. Agora a gente vai ter um outro espaço aqui na igreja, para a ASA, né? Uma outra sala que a igreja está construindo para a gente fazer um pouquinho mais, ter mais assim um acesso melhor para a gente. Então, assim, a gente, quer dizer, sonhos a gente tem muitos, né? Então a gente vai ficar assim, tendo esse espaço, eu acredito que a gente vai poder colocar assim, artesanato, corte de costura, essas coisas todas. Então, é um sonho que a gente tem, sempre estar se aperfeiçoando, né? Que Deus nos dê sabedoria para isso, né? Ótima visão, é assim mesmo. Ainda que nós congreguemos em lugares diferentes, ainda que participemos de denominações religiosas diferentes, a verdade é que em Cristo devemos viver todos unidos. Você vai ver, já já eu vou abrir a Bíblia e você vai ver que Jesus, na sua oração sacerdotal, quando ele ora por aqueles que se converteriam mediante a pregação dos apóstolos, isto é, quando Jesus ora pela igreja, o Senhor se concentra nessa ideia de que nós sejamos um, de que nós estejamos unidos, ligados em perfeita unidade. Deus se alegra quando vê os seus filhinhos unidos num só propósito, a fim de que juntos nós cumpramos a missão que o Senhor nos confiou. Um intervalo rápido com algumas mensagens para você. Por favor, fique aí, porque logo em seguida eu vou abrir a palavra do Senhor para nós estudarmos juntos. Prontinho, tudo certo, já voltamos e é bom estar na sua companhia. Muito obrigado porque você escolhe estar conosco agora e participar desse momento maravilhoso de estudo da palavra do Senhor. Antes de abrir a Bíblia, vamos orar e vamos pedir ao Pai que nos dê discernimento. Senhor, por Tua graça, nosso coração agora se une e nós te clamamos, Senhor, que Tu nos abençoes, que Tu nos ajudes, para que Tua palavra seja bem entendida e todos nós estejamos unidos num só propósito. Oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Estamos em nossa série baseada no Evangelho escrito por João e na semana passada pensamos em algumas palavras de Cristo registradas no Evangelho de João, capítulo 17, onde está a oração sacerdotal feita por Cristo pouco antes de ser preso e de ser condenado, de ser crucificado. Hoje eu quero seguir com você pensando um pouco mais nesse tema da oração sacerdotal de Jesus. Como eu disse no programa anterior, Jesus nessa oração, ele ora por si, ora pelos seus discípulos, e Jesus olha lá para frente e ora por sua igreja, por aqueles que se converteriam a partir da pregação feita pelos apóstolos. Quando Jesus ora por ele mesmo, eu quero ressaltar aqui um verso, é João 17, verso 4. Olha só o que Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. É o Filho de Deus falando com o Pai. E Jesus diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que palavras lindas, não é? Veja que Jesus estava em paz no seu coração, apesar de saber que a morte estava próxima. Jesus estava em paz, pela certeza de que ele glorificou o Pai enquanto esteve na terra e aqui na terra ele cumpriu a sua missão. Quando leio essas palavras de Jesus, eu penso assim: ó Deus, ajuda-me. Se eu tiver a oportunidade de viver mais, de envelhecer, e quem sabe se acontecer de eu morrer antes de Jesus voltar, que no final da minha vida eu tenha essa consciência de que eu vivi para glorificar a Deus e eu cumpri a missão que Ele me confiou enquanto estive aqui. Esse é um sentimento bom, não é?
Tomara que, se porventura acontecer com você também, de você morrer antes de Jesus voltar, que você tenha essa paz, esse sentimento de realização e dever cumprido no seu coração. Creia nisso. A maior razão da nossa vida nesse mundo é glorificar o nosso Deus, e a grande missão que cada um de nós, que é filho de Deus, tem nessa vida, nossa grande missão, nossa maior missão, é exatamente levar Deus para outras pessoas. Que lindo quando Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas eu quero hoje pensar um pouquinho com você, não só nesse momento quando Jesus ora por si mesmo, mas uma visão geral da oração intercessória de Jesus, da oração sacerdotal de Jesus, mas com a ênfase maior hoje no momento quando Jesus ora pela igreja. Veja, refletindo nessa oração, nós percebemos quais eram as prioridades espirituais que estavam no coração de Cristo quando ele ora dessa maneira. Jesus estava preocupado com a glória de Deus. Jesus estava preocupado com a santidade do seu povo, com a missão desse povo de anunciar o evangelho ao mundo. E outro aspecto importante, Jesus se preocupava com a unidade da sua igreja. E esse é o nosso tema principal de hoje, nossa ênfase de hoje. Eu quero ler com você agora aqui, João capítulo 17, a partir do verso 20. Está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você está entendendo que Jesus aqui está orando por você? Jesus está orando por mim, Jesus está orando por sua igreja. E na sequência, agora verso 21, Jesus diz assim: a fim de que todos sejam um, a fim de que a minha igreja esteja unida. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, diz Jesus, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Não é encantador ver que no coração de Cristo havia um grande interesse, um grande desejo, no sentido de que sua igreja, aqueles que se converteriam mediante a pregação dos apóstolos, vivessem em unidade, em perfeita unidade. Jesus diz: Pai, assim como eu estou unido ao Senhor, que eles estejam unidos uns aos outros, que eles estejam unidos a nós, que eles estejam, diz Jesus, em perfeita unidade, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Quando leio essas palavras, eu fico triste, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que nós hoje, pensando nos cristãos de maneira geral, nós vivemos o contrário do desejo de Cristo. Além de nós estarmos divididos em inúmeras denominações religiosas, nós somos muito preconceituosos. E quando digo preconceituosos, não apenas com os de fora, com os não cristãos, que nós nunca deveríamos ser também, mas nós somos preconceituosos até mesmo e inclusive uns com os outros, cristãos para com cristãos, porque nós fazemos parte de denominações religiosas diferentes. Um dia eu ouvi alguém dizer, e eu acho que, claro, que falava isso por brincadeira, mas sabe o que eu ouvi dizer? Assim, quando você é membro de uma igreja e a outra pessoa também é membro da mesma igreja, geralmente nós nos chamamos de irmãos, não é? Irmão fulano, irmão ciclano, e eu acho isso um jeito assim bonito para mostrar que somos verdadeiramente irmãos. Geralmente os membros da mesma igreja ali, da mesma congregação, eles se tratam assim como irmãos. E eu vi alguém dizer assim, olha, quando é membro da mesma igreja, da mesma denominação religiosa sua, é seu irmão. Agora, se for membro de outra igreja, de outra denominação religiosa, aí não é irmão não, aí é só primo. Ó, que onda, hein? Claro que eu acho que isso é brincadeira, não é possível que alguém leve a sério isso, não é? Então, por exemplo, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e suponhamos que você está assistindo aí, você seja católico. Então,
Os adventistas são meus irmãos, os católicos são seus irmãos. Agora, entre você e eu, nós somos apenas primos. Hã? Tem uma ligação aí, um parentesco, mas é um pouco mais distante. Oh, não, isso é bobagem. Pois eu quero dizer para você que nós somos irmãos de todas as pessoas que há no mundo, para começar. E por que eu digo isso? Nós não cremos que foi Deus que criou todas as pessoas? Olha, se Deus nos criou a todos, Deus é o Pai de todos os seres humanos, então nós somos todos irmãos. Pela criação, somos todos irmãos. Já começa por aí. Mas tem um outro aspecto. Quando a gente pensa na salvação, na redenção em Cristo, aí a gente passa a ser irmão mais uma vez. Nós somos irmãos para valer. Eu posso dizer para você que é católico, você que é da Assembleia de Deus, você que é batista, você que é da Igreja Maranata, você que é luterano, presbiteriano, enfim, seja qual for a sua denominação cristã, se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, e você tem declarado isso diante de Deus e diante do mundo, se você crê dessa maneira, então você é meu irmão duas vezes, tanto pela criação, porque nesse sentido, como já disse, nós somos irmãos de todos os seres humanos, mas se você crê em Jesus Cristo e tem procurado andar nos caminhos do Senhor, você é meu irmão por mais esse motivo. Então eu posso dizer que nós somos irmãos duas vezes, pela criação e pela redenção. Não há razão de nós vivermos com preconceitos uns para com os outros, não é? E por falar em preconceito, eu faço questão de dizer uma outra coisa aqui hoje. Muitas vezes, em função dessa guerrinha que existe entre as religiões, nós, às vezes, criamos rótulos para determinadas igrejas, para determinadas denominações religiosas. E esses rótulos, não raras vezes, eles são impróprios, são injustos, são inadequados. Quer ver uma coisa? Talvez você já tenha ouvido dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Já ouviu isso? É bem provável que sim. Eu já ouvi mais de uma vez alguém dizer, não, mas vocês, adventistas, são uma seita. E aí você pergunta assim para essa pessoa que dá essa afirmação, mas afinal de contas, o que é uma seita? Normalmente as pessoas não sabem responder. Segunda pergunta, o que os adventistas creem? Para você poder afirmar que eles formam uma seita. O que creem? Normalmente as pessoas também não sabem responder. E, aliás, você sabia que os primeiros cristãos foram considerados pelos judeus, os judeus não convertidos, como se eles fossem uma seita? Eu vou ler para você aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Atos dos Apóstolos, 24. Está escrito assim, olha, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso nesse momento em função da sua fé, em função da pregação do Evangelho, e ele tem a oportunidade de se defender diante do governador Félix, governador romano Félix. E olha só as palavras de Paulo, vou ler apenas o verso 14, Atos 24, 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, é que os cristãos primeiramente foram identificados como o povo do caminho. Talvez porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou porque Jesus disse, entrem pela porta estreita e sigam pelo caminho apertado. Então, os cristãos foram identificados primeiramente como o povo do caminho. E Paulo diz diante de Félix, olha, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo diz assim, olha, chamam o caminho, o cristianismo de seita, mas eu quero dizer para o senhor que eu tenho procurado viver de acordo com toda a lei e os profetas. Ou seja, eu estou procurando viver de acordo com as escrituras sagradas. Quando Paulo fala de acordo com toda a lei e os profetas, ele está fazendo uma síntese do Antigo Testamento, as escrituras sagradas daqueles dias. E ele diz, eu tenho procurado viver de acordo com todos os escritos sagrados, de acordo com a Santa Bíblia. Mas já que eu toquei nesse assunto de adventista ser visto por muitos como seita, deixe-me lhe explicar rapidamente. Primeiramente, o que é uma seita? Dentro do
contexto religioso, porque o conceito de seita extrapola essa questão religiosa. Mas, normalmente, dentro do contexto de religião, a seita, um movimento é considerado seita quando descrê ou despreza algum dos ensinos fundamentais da palavra de Deus, alguma das crenças fundamentais do próprio cristianismo. Então, se há um movimento religioso que descarta algum desses fundamentos, dessas bases do cristianismo, passa a ser considerado, então, como seita. E quais seriam esses fundamentos? Menciono rapidamente alguns. Primeiramente, em relação à própria Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós, cristãos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação especial, a revelação escrita. Se algum movimento religioso despreza a Bíblia, já é considerado uma seita. Outro aspecto fundamental da fé cristã tem a ver com a natureza de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E agora pensando no Filho, pensando em Jesus, porque Jesus está no centro da Bíblia, Jesus é o centro do plano da salvação. Um dos aspectos fundamentais da fé cristã é que Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, ele se fez homem, verdadeiramente homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. E nós cristãos cremos que Jesus morreu por nós, ele ressuscitou, ele está intercedendo no santuário celestial e ele virá para nos buscar. E outro aspecto fundamental da fé cristã é no sentido de que só é possível o homem pecador, condenado à morte eterna, alcançar a vida eterna, alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Quando esse homem aceita a graça de Cristo e se apropria dessa graça por meio da fé. Esse é um aspecto fundamental do cristianismo. Eu poderia citar outros, e eu quero dizer para você o seguinte, que nós, adventistas do sétimo dia, cremos em tudo isso e muito mais, e em muitos outros ensinos bíblicos, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você percebe que não há sentido algum em considerar a igreja adventista do sétimo dia como uma seita, mas algumas pessoas pensam assim. Primeiro porque, permita-me a franqueza, assim por desconhecimento, por ignorância. Às vezes porque nem sabem o que é uma seita, ou não sabem o que os adventistas creem. Ouviram falar isso e alimentaram essa ideia. Mas há outras pessoas que sabem no que nós cremos e que também sabem o que é uma seita, porém ainda assim insistem em dizer que a igreja adventista é uma seita. E eu penso que fazem isso de má fé, fazem isso com dolo, fazem isso a propósito, para gerar preconceito em relação à nossa igreja. Que pena que existe esse espírito no meio cristão, não é? Tudo isso traz tristeza ao coração do Senhor. Eu me lembro agora do texto de Paulo que está na carta aos Efésios, no verso 12, quando Paulo diz assim, nossa luta não é contra o sangue e a carne, nossa luta é contra os principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ei, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você que é um cristão, você não foi chamado para lutar contra outros cristãos, para tentar diminuir, desmerecer ninguém, para tentar desvalorizar ninguém. Nem os que estão dentro da sua igreja, a congregação precisa viver em unidade. Mas nós cristãos devemos estar unidos também com os outros cristãos, que têm um pensamento diferente do nosso por conta de uma interpretação da Bíblia em algum ponto diferente. Nós não fomos chamados para lutarmos uns contra os outros. Nós todos fomos chamados pelo Senhor para que lutemos contra o nosso arqui-inimigo, nosso inimigo principal, que é o diabo. Lembre-se disso, nossa luta não é contra sangue e contra carne. Eu estou me lembrando aqui de uma situação vivida por Jesus, está registrada aqui em Mateus no capítulo 20. Talvez você conheça esse episódio. A Bíblia diz que certo dia uma senhora chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. Lá em Mateus capítulo 20 está escrito que essa era a mulher de Zebedeu. Provavelmente chamava-se Salomé. E muitos creem e dizem que é possível que Salomé fosse irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então essa senhora que fez o pedido seria a tia de Cristo.
E ela faz um pedido em relação aos seus 2 filhos, que eram João e Tiago, consequentemente primos de Jesus. A mulher chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. E Jesus diz, pois não, o que você gostaria? E ela disse assim, manda, Senhor, que os meus 2 filhos, seus priminhos, se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres no teu reino. Olha só, que pedidozinho, hein? As posições à direita e à esquerda do monarca eram consideradas as maiores, as de mais destaque, de maior privilégio. A mãe estava tentando colocar os filhos nos 2 lugares de maior destaque, no suposto reino que ela imaginou que Jesus estabeleceria de imediato aqui na terra. E qual foi a resposta de Jesus ao pedido? Jesus disse assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês poderão beber o cálice que eu beberei? Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês poderão beber o cálice que eu beberei. Nessa hora, é claro, Jesus estava pensando no cálice da dor, do sofrimento, da solidão, da angústia, de toda essa dificuldade pela qual ele passaria, da humilhação. Vocês poderão beber o cálice, disse Jesus, que eu beberei. E sabe o que foi que eles disseram? Sim, na hora, estamos prontinhos aqui. Claro que eles pensaram no cálice da honra, não é? Da glória, da fama, do prestígio, do poder. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês poderão beber o cálice que eu beberei. E na ignorância deles, movidos e dominados pelo egoísmo, eles disseram, sim, nós podemos. Aí Jesus disse assim, ok, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso compete ao meu Pai decidir. Quando Jesus disse assim, ok, vocês vão beber o cálice que eu beberei, Jesus disse isso porque Jesus sabia que Tiago e João se converteriam verdadeiramente. E eles viveriam por Cristo e para Cristo. Inclusive, provável que você saiba, Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser assassinado por causa do Evangelho. João teve uma vida longa, morreu de velhice, mas não foi uma vida fácil. Passou também por muito sofrimento em função do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ok, eu sei que vocês vão beber o cálice que eu beberei, mas essa questão da direita e da esquerda, isso compete ao meu Pai decidir. Qual foi a reação dos outros 10 discípulos quando ouviram a mãe fazendo esse pedido para os 2 filhos? Sabe qual foi a reação dos outros 10? Mateus diz que eles ficaram indignados. E Mateus estava lá no meio deles, né? Ficaram indignados. E por que eles ficaram indignados? Eles pensaram assim, mas olha que pedido absurdo, que mulher egoísta. Ela não tem compreensão que o reino de Deus é um reino espiritual e ela está pensando apenas em fama, em popularidade. Que visão mesquinha, rasa, infeliz. Não, eles não ficaram indignados por causa disso. Eles ficaram indignados porque nada deixa mais indignado um interesseiro do que ver outro interesseiro ocupar o lugar que ele estava desejando. Os outros 10 ficaram indignados porque eles também eram egoístas, eles também tinham uma visão estreita do reino de Deus, eles também estavam brigando por um lugar de destaque, por um lugar de honra no reino que Jesus estabeleceria. Você compreende? Por isso que eles ficaram indignados. E tudo isso, sem dúvida alguma, trazia tristeza ao coração de Jesus, porque ele via ali desunião, egoísmo, competitividade, rivalidade. E ainda hoje é assim. Quando nós brigamos uns com os outros como cristãos e queremos diminuir uns aos outros, nós estamos revelando nossa visão estreita do reino de Deus. Nós estamos revelando uma experiência muito rasa, muito superficial com o nosso Senhor. Ouça isso aqui, o mais importante não é crescer a sua igreja, o mais importante é a expansão do reino de Deus. É claro que eu fico feliz quando vejo a minha igreja crescer, e você também fica, isso é natural. Porém, lembre-se disso, o mais importante não é crescer a minha igreja, mas é que o reino de Deus se expanda por meio da minha pregação, por meio da minha vida, por meio da sua vida. Deus nos chamou não para nós anunciarmos e evidenciarmos uma placa de igreja.
Deus nos chamou para que nós comuniquemos ao mundo que por meio do Senhor Jesus Cristo nós somos perdoados, transformados e nele nós podemos ter uma nova vida. Outro dia eu li um pensamento de Thomas Brooks, um pregador puritano. Ele disse assim: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto, ele diz, os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contrário à natureza e abominável. Interessante isso, não é? Como que uma ovelha, como que um filho de Deus pode estar ferindo e machucando outro filho de Deus? Acredite, apesar das nossas diferenças doutrinárias, fruto de uma interpretação diferente de partes da Bíblia, não é? Que muitas vezes nós temos, de uma compreensão diferente de certos textos, nós temos motivos inúmeros e grandiosos para nós vivermos em harmonia. Nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Criador e Salvador, nós seguimos o mesmo exemplo que é Cristo. Nós temos como igreja a mesma missão, anunciar o Evangelho, anunciar o nosso Salvador, anunciar a salvação que há em Cristo. E outra coisa, nós temos a mesma esperança. Um dia, pela graça de Deus, nós teremos a vida eterna, estaremos para sempre unidos com o nosso Senhor. Você percebe que isso é estímulo suficiente para que em nós haja muito respeito entre nós, para que em nós haja unidade e haja harmonia. É verdade que como igreja, como indivíduos, nós recebemos diferentes dons, mas lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está escrito que apesar dos dons serem diferentes, o Espírito é o mesmo. Se é o mesmo Espírito que está capacitando você, que é um pregador do Evangelho, assim como ele está capacitando a mim, então nós não podemos ser rivais, nós não podemos ser inimigos. A unidade e o amor entre os cristãos, ela impressiona e convence o mundo quanto à origem divina da igreja. Nesse texto que nós lemos de João capítulo 17, no verso 21, Jesus disse assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse nosso mundo perdido, atrapalhado por aí, ele é incapaz de ver a Deus, de ter contato com Deus, porque o mundo não tem percepção espiritual. E quando falo ver a Deus, no sentido espiritual. O mundo não vê a Deus, não conhece a Deus, não compreende a Deus, porém o mundo vê você. As pessoas veem a mim, veem a nós os cristãos, e a partir do que elas veem em nós, elas formam uma imagem a respeito de Deus. Não é verdade isso? Se elas veem harmonia entre nós cristãos, elas creem que Deus é amor. Mas se elas veem disputa, então elas rejeitam o Evangelho. O que vem em nós serve de base para as convicções das pessoas a respeito de Deus. Por isso que em João 13, verso 35, outro dia eu li esse verso, o Senhor Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar, é um cristão que é amável, um cristão que respeita todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Essa vida destituída de preconceito, mas com um coração aberto para amar a todos, é a maior evidência de que nós realmente estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que cada dia mais o Espírito de Deus siga iluminando, guiando os seus passos, os meus também, de nós todos, para que nós, como cristãos e filhos de Deus, tenhamos uma visão mais ampla, uma visão mais aberta, que vá além, muito além dessas barreiras e desses preconceitos que muitas vezes nós cultivamos entre nós. Um texto tão conhecido é João capítulo 3, verso 16. Lá está escrito assim, fale comigo, é provável que você saiba. Se você sabe, recita aí comigo. Está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo isso, não é? Deus amou a humanidade de tal forma que ele enviou o seu Filho para que todo aquele, independentemente de quem seja e onde esteja, todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Isto é João 3, verso 16.
Mas você sabe o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16 também? Coincidentemente, primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, lá está escrito assim: nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que interessante, lá no Evangelho está escrito que Deus enviou seu Filho, e Jesus morreu por nós. É o amor na dimensão vertical de Deus para conosco. Mas na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, está escrito que quando você é impactado pelo amor de Cristo, então você também ama os seus irmãos. Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Só que às vezes a vontade da gente é de matar os nossos irmãos, não é? Misericórdia. Tem muito cristão por aí que, se pudesse, mataria todos os outros cristãos e só deixaria vivos os que são da sua denominação religiosa. Tem muitos cristãos por aí que chegam ao cúmulo de imaginar que, quando Jesus voltar, os únicos crentes que serão salvos são os membros da sua igreja. Que pena! Que Deus abra sua mente e seu coração para uma visão muito mais ampla do reino de Deus, dos planos de Deus e do amor de Deus para com toda a humanidade. Como o Senhor é bom, não é? Como Ele é maravilhoso. Que o nosso coração seja tocado e transformado pela graça do Senhor. Chegou a hora de música. Quarteto Arautos do Rei já vai cantar. E essa música, que será cantada por eles, é como uma oração ao Senhor, onde nós pedimos a Deus que nos ajude a amá-lo mais. Porque assim, quanto mais você ama a Deus, mais você ama as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais ligado a Deus, mais ligado às pessoas. Mais compreensão, menos preconceito, mais respeito, menos divisão. Que Deus nos ajude a amá-lo mais. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar quando tudo aqui findar. Eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é o
um servo fiel. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Quando nós oramos e pedimos a Deus que nos ajude a amá-lo mais, eu tenho absoluta convicção de que o Senhor ouve essa prece com alegria e Ele atende de pronto. Porque quanto mais nós amarmos nosso Senhor, mais felizes nós seremos. O amor a Deus, como já disse há pouco, faz com que nós nos amemos de forma equilibrada e nós amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Que Deus nos ajude cada dia a amá-lo mais. Já que eu toquei nesse assunto de que algumas pessoas pensam que só os membros da igreja onde ele congrega que serão salvos, deixe-me ampliar um pouquinho mais o raciocínio antes da oração. Você crê que a sua igreja é a igreja de Deus? Acredito que você pensa assim, não é? Eu sou adventista do sétimo dia. Eu creio que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, até porque se eu não tivesse essa convicção, eu estaria em outra igreja. E provavelmente você também creia que a sua igreja é a igreja de Deus. Um aspecto importante, essa nossa convicção precisa ser fruto do estudo da Bíblia, quando você entende que sua igreja está anunciando verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas olha aqui uma coisa, ainda que eu creia que a igreja adventista é a igreja de Deus, eu preciso saber que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Você, por exemplo, é da igreja batista, você crê que a igreja batista é a igreja de Deus, mas você precisa saber que a igreja de Deus é maior do que a igreja batista. A igreja de Deus é formada por todos os filhinhos de Deus, em todas as partes do mundo, que verdadeiramente adoram a Deus em espírito e em verdade, estão procurando viver em harmonia com a luz, com o conhecimento de Deus que eles têm. E, é claro, não estão negligenciando esse conhecimento. Todos os que estão vivendo em sinceridade, de acordo com a luz que receberam, estão cada vez buscando mais luz e procurando viver essa luz, eles fazem parte da igreja de Deus. E quando Jesus voltar, todos esses seus filhinhos serão chamados para o reino eterno. E aí sim, haverá um só rebanho e um só pastor. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime de estudo e de reflexão na Tua Palavra. E nessa hora eu te peço, Senhor, muda a nossa natureza, Senhor, para que sejamos mais compreensivos, mais bondosos, mais tolerantes, uns para com os outros. Faze com que, Senhor, como cristãos, nós vivamos o genuíno amor de Cristo e que assim nosso coração esteja aberto para amar e respeitar a todos. Pai, nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém, como a gente precisa disso, não é? Deus abençoe você. A gente se encontra então, se o Senhor permitir, no próximo programa. Um abraço, tchau.